O xarope de água com açúcar é um excelente alimento energético para as abelhas. No entanto, quando fornecido em grandes quantidades, pode estragar depois de 24 horas. O xarope de água com açúcar pode ser substituído pelo xarope de açúcar invertido, que além de água e açúcar contém ácido tartárico ou ácido cítrico na sua composição. Esses ácidos têm a função de conservar o alimento por mais tempo, além de quebrar a sacarose e glicose e frutose, agindo como enzima invertase das abelhas. O xarope de açúcar invertido pode ser fornecido em maiores quantidades, sendo indispensável no manejo pré-safra ou na utilização de alguns métodos como demarrer. Olha só, né, gente? Chato isso. Sobra xarope e a gente tem que jogar fora. Vários fatores podem contribuir para a perda de xarope, como por exemplo, alimentador com algum problema, a qualidade da água, mas fora isso, todas as outras causas de perda de xarope a gente pode melhorar um pouco. E no caso é só usar o açúcar invertido. Mas por que usar o açúcar invertido? Por que o açúcar invertido pode ajudar a reduzir a perda de xarope? O primeiro motivo para você usar o açúcar invertido diz respeito ao tempo de conservação do alimento. A partir do momento que a gente usa o açúcar invertido para fazer xarope para fornecer para nossas abelhas, esse xarope ele vai passar mais tempo antes de estragar. Quando a gente faz uma ração e usa o açúcar invertido, essa ração tende a durar um pouco mais do que ela duraria. Esse xarope tende a durar um pouco mais do que ele duraria se a gente não utilizasse o açúcar, o xarope com açúcar invertido. Outro motivo para a gente usar o açúcar invertido é porque o açúcar invertido ele age como uma enzima chamada de invertase, quebrando sacarose em glicose e frutose. Porque assim, as abelhas, elas no seu organismo, elas produzem uma enzima e essa enzima é chamada de invertase das abelhas. Essa enzima ela é capaz de quebrar a sacarose em glicose e frutose, porque as abelhas elas não utilizam diretamente no seu metabolismo a sacarose. Elas precisam quebrar essa sacarose em frutose e em glicose. E para isso elas utilizam essa enzima. Só que a produção dessa enzima no organismo das abelhas ela é muito limitada, tem uma capacidade, tem um limite. E aí, a partir do momento que você fornece o açúcar invertido, você já entrega a sacarose quebrada. Com isso, o tempo que essas abelhas vão gastar para converter esse alimento em cera, para estocar já na forma de mel, é bem menor. Usar o açúcar invertido, o xarope de açúcar invertido, é muito estratégico nesse sentido, porque com isso você vai ganhar tempo. Além do seu xarope não estragar tão rápido, quando você fornecer grandes quantidades desse xarope, as abelhas também vão consumir ele mais rápido, porque elas já estão pegando a sacarose quebrada, convertida em glicose e frutose. E é por isso que se usa muito o açúcar invertido. O exemplo aqui de situações onde é muito pertinente a gente usar o açúcar invertido devido à grande quantidade de xarope que a gente está utilizando. Quando você aplica, por exemplo, o método demarrer. Nesse método você quer estimular ao máximo que as abelhas puxem uma grande quantidade de cera em um espaço muito curto de tempo. E para isso você, na maioria das vezes, fornece grandes quantidades de xarope, até 3 litros por vezes. E para isso, claro, né, o enxame já tem que estar forte com um determinado número de abelha, como por exemplo o ninho todo completo. Você, quando fornece uma quantidade de xarope dessas, pode ser que elas consumam todo, pode ser que elas não consumam todo antes de azedar. E aí você fornecendo o xarope de açúcar invertido, vocês garantem que elas vão consumir todo esse material e converter em cera ou mesmo estocar. No caso do demarrer, você sempre prefere que elas peguem esse material
e puxe cedo. Todo manejo pré-safra também a gente aumenta muito o xarope e com isso é interessante estar utilizando o xarope de açúcar invertido. Outra situação é quando, por exemplo, a gente passa a fornecer para nossas abelhas um xarope muito concentrado, na proporção de 2:1, por exemplo. Logo, essas abelhas elas vão precisar de mais invertase para poder converter a sacarose em frutose e glicose. Com isso, se eu entrego o xarope de açúcar invertido, eu vou facilitar esse processo dessas abelhas e com isso elas vão fazer esse processo mais rápido. E basicamente existe 2 ingredientes que você pode estar utilizando para fazer a conversão desse açúcar, que no caso é o ácido tartárico e o ácido cítrico. Uma fonte muito barata de ácido cítrico é o limão, e é utilizando o limão que a gente vai fazer 1 litro desse xarope com açúcar invertido. E para fazer 1 litro desse xarope na proporção de 1:1 é muito fácil. Você vai precisar de meio quilo de açúcar e meio litro de água fervendo. Você pode ferver a água, apagar o fogo e adicionar o açúcar. E você também vai precisar de o suco de um limão que foi coado, peneirado. O limão é a fonte mais barata de ácido cítrico que a gente pode utilizar, assim como o ácido tartárico, para converter o açúcar, para fazer esse xarope de açúcar invertido. Agora é só mexer bem. Até dissolver bem o açúcar, colocar nas garrafas e levar para suas abelhas. Vamos lá? Na hora de fornecer para suas abelhas, você pode utilizar esse tipo de alimentador. Ele é muito simples, fácil de fazer. Tem um vídeo aí no canal mostrando, dá uma olhadinha. Estou falando desse vídeo aqui. O único cuidado que você vai ter que ter aqui é com o furo da tampa. Tem um vídeo que eu explico tudo bem direitinho, dá uma olhada lá. E também em relação à garrafa. Essas duas coisas são muito importantes para que o xarope não fique escorrendo e elas peguem o xarope sugando a partir dos orifícios. Outro cuidado que você vai ter nesse caso aqui, principalmente se você utilizou o limão para fazer o seu açúcar invertido, é coar esse material, porque senão vai obstruir os furos e elas não vão conseguir pegar esse material. A não ser que você forneça esse material internamente em outro tipo de alimentador ou até mesmo coletivamente e não tenha perigo de obstruir os orifícios aonde elas vão estar pegando. Mas nesse caso é de extrema importância vocês, se possível, coar o material para que não venha a obstruir os furos da garrafa. E aí o cuidado que você vai ter, como eu disse, é na proporção, dependendo do seu objetivo, e na quantidade, que também depende do seu objetivo. Você pode fornecer quantidades diferentes. E aí é só fornecer para as suas abelhas, que elas gostam muito, principalmente se você usar o limão. E era isso aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, curte o vídeo, muito dinheiro no bolso, saúde para você, aquele abraço e até a próxima.